Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra Crime e Castigo, escrito pelo grande escritor Fyodor Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski nasceu em 1821 e veio a falecer em 1881. Essa obra é considerada uma das obras-primas mais famosas do mundo, escritas por Dostoiévski. Nessa obra, nós temos a figura do Raskolnikov, um jovem pobre, estudante de direito, que com pouco dinheiro que possui, ele paga o seu curso de direito na faculdade. Ele mora numa pensão e ele precisa pagar uma grande quantia para permanecer naquela pensão. Em determinado momento, esse fato dele ser uma pessoa pobre, ter que pagar caro pelo curso de direito que ele faz, somado ao fato da mãe dele já ser uma senhora doente, de uma certa idade, e ser também uma pessoa pobre, e ter uma filha, que é a irmã dele, e o fato dele ter que pagar caro pela pensão, deixou o Raskolnikov numa situação comovente. Ele passou a defender a seguinte teoria: um homem extraordinário, um gênio, por ser exatamente um homem extraordinário, ele tem total direito de matar uma pessoa se essa pessoa representar um empecilho para o desenvolvimento dele. Se uma pessoa por acaso representar um empecilho para o cumprimento dos planos de um homem genial, esse homem genial tem autorização moral diante da humanidade para matar aquele indivíduo que está lhe servindo de empecilho. Por exemplo, suponhamos que Napoleão Bonaparte, ele, que foi um dos grandes homens da história da humanidade e que com suas conquistas militares ele ajudou no desenvolvimento da França e no desenvolvimento de várias culturas locais daquela época, se esse homem ele tivesse diante de si uma pessoa que impedisse ele de realizar todas essas conquistas que trariam um grande benefício à humanidade, se ele visse diante de si alguém que tentasse impedir isso, é dever moral dele fazer com que essa pessoa saia, com que essa pessoa morra, com que essa pessoa desapareça, se livrar dessa pessoa. Tá? Porque o homem genial, quando ele toma uma decisão, quando ele cria um determinado projeto, ele não o faz apenas para deleite pessoal, mas também cria algo que fará com que toda a humanidade, de alguma maneira, se beneficie daquele projeto. Alguém impedir que aquele projeto se realize é como se fosse um crime contra a humanidade. E por isso um indivíduo, ao ter diante de si algum empecilho, alguém que lhe sirva de empecilho, deve, portanto, matá-lo. Se ele for verdadeiramente um homem genial, se verdadeiramente aquele projeto que ele tem trouxer um benefício para toda a humanidade e alguém impedir isso, aquela pessoa deve morrer. Essa era a tese defendida por Raskolnikov. Raskolnikov defendia isso a ferro e fogo. Mas ele não sabia se ele era essa pessoa genial. Ele não sabia se ele era esse homem extraordinário. Ele desejava ser esse homem extraordinário. Ele desejava ser essa pessoa genial. Então Raskolnikov toma a seguinte decisão: vou matar a dona dessa pensão. O nome da dona da pensão era Aliona Ivanovna. Vou matar a dona da pensão, porque a dona da pensão, Aliona Ivanovna, ela era uma mulher cruel, uma mulher que não tinha misericórdia de nada e nem de ninguém. Ela não se apiedava nem de crianças, nem de velhos, nem de absolutamente nada. Ela era uma mulher cruel, uma mulher que não tinha misericórdia por nada nem por ninguém. E ela cobrava cada vez preços maiores pela manutenção da pensão. Pessoas pobres que não tinham onde morar, ela sugava o dinheiro daquelas pessoas. Então Raskolnikov disse consigo mesmo: esse dinheiro que eu pago para a velha Aliona Ivanovna, eu poderia usar esse dinheiro para terminar o meu curso de direito na faculdade. Eu poderia usar esse dinheiro para ajudar a minha família pobre. Mas ao invés disso,
eu estou dando esse dinheiro para a velha, a Aliona Ivanovna, só para me manter dentro da pensão. Se eu matar a velha, a pensão não vai ser de mais ninguém. Eu vou poder morar aqui, inclusive, sem ter que pagar nenhum centavo para ninguém. Então, o Raskolnikov, ele, matutando isso em sua mente, ele decide matar a velha. Ele decide matar a dona da pensão. Pega o machado, vai pé por pé até o quarto dela e dá várias machadadas na cabeça dela. Primeiro ele coloca alguns objetos dentro de um embrulho, pede para ela abrir, porque ele diz que ele vai penhorar aquilo ali para ela, e ela se demorando a abrir, porque ele tinha colocado de uma maneira que não pudesse ser aberta com facilidade, para que enquanto ela estava de costas para ele, ele pudesse pegar um machado e bater na cabeça dela até matá-la. Então, de repente, ele, vendo que ela se demorava para abrir o embrulho, pega ele então um machado e enche a cabeça da velha de machadadas de todas as formas possíveis até matar. A velha cai no chão totalmente morta com a cabeça empapada em sangue. Só que acontece algo imprevisível, algo que Raskolnikov não tinha previsto. A irmã da velha, a irmã da Aliona Ivanovna, o nome da irmã era Lizaveta. Lizaveta era uma pessoa tranquila, que todo mundo gostava, que o próprio Raskolnikov gostava. Era uma uma mulher que se colocava no lugar das outras pessoas. Era uma mulher simples, de mentalidade calma. De repente a Lizaveta aparece diante da cena do crime e dá um grito. E o Raskolnikov olha para ela. Nessa situação, a única coisa lógica que o Raskolnikov podia fazer era pegar o mesmo machado e matar a Lizaveta a machadadas, a fim de que a Lizaveta não saísse por aí espalhando a notícia de que Raskolnikov havia de fato matado a Aliona Ivanovna e com isso Raskolnikov ser preso. E é exatamente isso que Raskolnikov faz. Ele pega então o mesmo machado que ele havia usado para matar a velha pensionista e agora ele vai em direção a Lizaveta e mata a Lizaveta a machadadas. E esse último ato deixa a consciência dele pesada. Ele estava pronto para matar a Aliona Ivanovna, ele estava pronto para matar a pensionista, mas ele não estava pronto para matar a irmã da pensionista, porque a irmã da pensionista era uma mulher bacana, tranquila, legal, que todo mundo gostava, inclusive ele. Então, de repente, ele mata, e as cenas que se passam do momento em que o Raskolnikov mata a Aliona Ivanovna até o fim são exatamente para nos mostrar como se comporta a consciência de um assassino, como se comporta a consciência de um criminoso assassino. Porque então, dali para frente, a vida de Raskolnikov vira um turbilhão. Raskolnikov mais tarde vai, por exemplo, ele volta para o quarto, ele começa a ter febre, alucinações, ele começa a chorar, ele começa a entrar em pânico. De repente, ele vai para um bar. Lá no bar, ele conhece um homem chamado Marmeladov. Marmeladov é um homem que a primeira mulher dele havia morrido, agora ele havia se casado com uma segunda mulher. A filha do primeiro casamento havia se tornado garota de programa. E ele estava no nível mais elevado do fracasso a que um ser humano pode chegar. Ele era um servidor público, mas que havia sido demitido do trabalho. Ele voltou a falar com seus chefes, os seus chefes perdoaram ele e trouxeram ele de volta para a mesma profissão. A família dele, a nova esposa dele e mais a filha do primeiro casamento estava feliz em saber que ele havia voltado ao trabalho, que agora ele poderia viver novamente uma vida tranquila e construir a sua vida. Todavia, em determinado momento ele pega aquele dinheiro e se entrega ao alcoolismo, ele começa a beber. Mais tarde, estando totalmente pobre, ele decide pegar o dinheiro que a filha dele ganhava na prostituição para beber, ou seja, ele pega o dinheiro que a filha ganhava como garota de programa e ele usa aquele dinheiro para satisfazer o seu alcoolismo. Talvez desse personagem, Marmeladov, a cena mais triste que eu senti assim, uma certa tristeza vinda do texto foi quando Marmeladov morre,
bêbado, diante da filha e diante da esposa e diante de outras pessoas que estavam ali. E o Marmeladov, suas últimas palavras em direção à filha dele foram estas: me perdoa, minha filha, eu não queria fazer isso, eu não queria ser assim. E cai morto imediatamente. Então, essa talvez tenha sido a cena mais, assim, além da morte da velha, a outra cena que nós poderíamos considerar como a cena mais chocante, mais emocionante, assim, é essa, né, da morte do Marmeladov. A menina, a moça, que trabalhava como garota de programa, se chama Sônia. Tá? E a Sônia Marmeladov, ela passa a se apaixonar pelo Raskolnikov. Né? Porque o Raskolnikov era um homem calmo, um homem assim, ó, o Raskolnikov, a personalidade dele era, ele ouvia as pessoas, e ele havia ouvido a história inteira do Marmeladov, vinda da própria boca do Marmeladov. O Marmeladov estava no mesmo bar que na mesma taberna, né, que naquela época eles não chamavam de bar, era taberna, mas taberna era um bar. Ele estava no mesmo bar que o Raskolnikov, e o Raskolnikov começou a conversar com ele. O Marmeladov já estava bêbado, e o Marmeladov conta toda a sua história para Raskolnikov. Em determinado momento, né, a Sônia então passa a gostar do Raskolnikov. Mais tarde as cenas evoluem, né, passa-se algum tempo, a polícia começa a investigar a morte da velha, né, da Aliona Ivanovna, a pensionista. Mas quando a polícia está prestes a descobrir que o criminoso foi o Raskolnikov, um homem aparece do nada afirmando ser ele o assassino. Esse homem então passa a dizer para o Porfiri era o oficial de justiça, esse homem passa a dizer para o Porfiri que ele havia matado a velha, né, que ele merecia a prisão, e a polícia acredita e acaba levando ele. Enfim, então ocorrem algumas cenas muito interessantes, assim, que eu não vou contar todo o livro, tá? Porque eu quero que vocês leiam esse livro, porque é um livro muito interessante. E em determinado momento o Raskolnikov, ele se encontra diante dessa situação, tá? O Raskolnikov, depois de algum tempo, de tanto ser atormentado pela própria consciência dele, de tanto ser atormentado por visões, febre, e por chegar à conclusão que ele não era aquele homem genial que ele desejava ser, porque na teoria do Raskolnikov, um homem genial está disposto a matar qualquer um para poder atingir os seus ideais, porque os seus ideais trarão um benefício gigantesco para toda a humanidade, e seria um crime contra a humanidade que ele não matasse a pessoa que é um obstáculo na vida dele. E o Raskolnikov pensava ser esse homem. O Raskolnikov acreditava verdadeiramente que ele era esse homem. Raskolnikov acreditava verdadeiramente que ele era esse homem genial. Ele acreditava verdadeiramente que se ele se formasse em direito e se ele continuasse escrevendo os artigos dele para as revistas locais, revistas científicas, ele de alguma maneira tornar-se-ia um homem genial, alguém que as ideias dele trariam um grande benefício para toda a sociedade russa. Então ele defendia a ideia de que o fato dele ter matado a velha não significava absolutamente nada quando comparado com os benefícios que ele traria para a Rússia. Entende? Era essa a ideia do Raskolnikov. Era isso que ele pensava. Só que o Raskolnikov, infelizmente, descobre que ele não era esse homem genial. Ele chega à conclusão em determinado momento que ele era um homem qualquer, um homem como qualquer outro. Que se ele praticasse um crime, a consciência dele pesaria pelo resto da vida. Algo que jamais aconteceria em um homem genial. Em um homem que sabe que os seus ideais trarão um benefício gigantesco para toda a humanidade e que, portanto, está disposto a matar, se necessário for, para que esses mesmos ideais se concretizem. Então ele descobre que ele não passava de um homem ideal, uma criança no mundo de adultos, um homem tentando ser genial sem ser verdadeiramente genial. Em determinado momento do texto, você tem a figura do Porfiri, né, que é o policial, o
o oficial de justiça, Porfírio, o tempo todo na cola do Raskolnikov, né? Em determinado momento, o Porfírio paga um homem para que ande do lado do Raskolnikov em determinado momento, quando o Raskolnikov estava andando numa esquina, e aquele homem diz para Raskolnikov, assassino, e sai, e o Raskolnikov fica olhando para ele, e em determinado momento, a uma certa distância, o homem volta e olha para trás e vê o Raskolnikov. O Raskolnikov fica olhando para ele. Aquele homem, na verdade, mais tarde é revelado no texto que ele foi pago pelo oficial de justiça, o Porfírio, para ver qual era a reação que o Raskolnikov teria. Porque se o Raskolnikov tivesse olhasse para aquele homem de uma maneira diferente, era porque o Raskolnikov verdadeiramente tinha matado a Aliona Ivanovna. Em determinado momento do texto, né, você tem o Raskolnikov cada vez se apegando mais a Sônia Marmeladov. O local em que Sônia morava, o Raskolnikov começa a frequentar aquele local, começa a conversar com a Sônia. A família do Raskolnikov mais tarde, né, a mãe e a irmã do Raskolnikov, a irmã se chamava Dunya, né, a irmã mais tarde, junto com a mãe, vão visitar o Raskolnikov. O Raskolnikov se vê diante da mãe naquela situação, né? Ele, um assassino, que não pode revelar nem para a mãe dele que ele era um assassino, e né, a irmã dele, e ele tendo que fingir que está tudo bem, né, que as coisas estão bem como estão, que não há nada de errado, que ele não precisa se preocupar com absolutamente nada, que a mãe pode ficar tranquila, que a vida dele, está ótima do jeito que está. Mas o mais interessante é que a mãe, em determinado momento, começa a desconfiar dele. A mãe e a irmã começam a pouco ir desconfiando do Raskolnikov, de que algo aconteceu. Mais tarde, o Raskolnikov resolve... Vejam, eu estou falando de maneira resumida. O texto é muito mais do que isso que eu estou falando. Isso é a parte principal do texto. Eu estou falando da parte principal, o enredo principal. Porque os livros do Fyodor Dostoevsky, eles têm um mundo dentro deles, né? Mas essa é a parte principal. Em determinado momento, né, depois que o Raskolnikov começa a frequentar a casa da Sônia, a Sônia Marmeladov, a garota de programa, Sônia Marmeladov, o Raskolnikov pouco a pouco começa a se apaixonar pela Sônia. A Sônia já era um pouco apaixonada por ele, desde a época em que o pai dela era vivo, mas agora a paixão começa a aumentar. Interessante que em determinado momento você tem na casa dela o Raskolnikov conversando com ela e desejando contar para ela quem foi que matou a velha Aliona Ivanovna, a pensionista. A Sônia, ela fica olhando para ele dizendo, mas como é que tu sabe quem foi que matou? Quer dizer, de onde tu tirou essa informação? Como é que tu sabe? O Raskolnikov diz, vai ficar em segredo. Eu não quero que tu conte para ninguém. Na próxima vez que eu vier, eu venho e falo para ti. Passa-se algum tempo, ocorre uma festa, a Sônia vai para a festa, ela foi humilhada por algumas pessoas, o Raskolnikov defendeu ela diante das pessoas, porque as pessoas elas não queriam que uma garota de programa estivesse junto delas, enfim. E mais tarde, né, depois que o Raskolnikov dá uma de advogado na festa, né, advogado da Sônia na festa, mais tarde o Raskolnikov se vê com coragem, de fato, de ir até o quarto onde ficava a Sônia, que era um quartinho feio, desbotado, as paredes tudo desbotadas, assim, só com uma cama, uma cadeira, uma mesinha, nada de muito chique, né? E o Raskolnikov decide ir lá, se sente com coragem de ir lá e dizendo, bom, já que eu virei o teu advogado, né, já que eu te defendi diante das outras mulheres que estavam na festa, agora eu posso contar pra ti quem foi o verdadeiro assassino, porque a gente já criou esse vínculo junto, eu e você. E aí a Sônia diz, tá, tudo bem, e ela fica meio assustada, assim. E em determinado momento o Raskolnikov pede, né, o Raskolnikov pede que a Sônia leia um trecho da Bíblia. A Sônia, ela pega uma versão do Novo Testamento, né, que a Lisa Vieta havia dado de presente para ela. E aí tu sente aquele impacto no personagem, né? Porque aí está a Sônia, a garota de programa que eu amo, uma garota de programa, uma prostituta,
E aqui estou eu, um assassino, alguém que matou e que não pode falar para ninguém que matou. E nós estamos agora diante da Bíblia, o livro sagrado, o livro que condena a morte como um pecado terrível, e nós estamos lendo exatamente uma Bíblia que foi dada pela Lisavieta, que foi uma outra pessoa que eu também matei. Né? Então tu sente no Raskolnikov essa mistura de emoções, essa mistura de amor, de tristeza, de ódio, de arrependimento, enfim, a consciência dele pesada, enfim, tu nota isso assim. E em determinado momento Raskolnikov diz para a Sônia: eu matei tanto a velha, a Liona Ivanovna, como a Lisavieta, a irmã da velha. A Sônia chora, entra em desespero, diz: não é possível que tu tenha feito isso, não, eu não acredito, isso não é possível. E o Raskolnikov confessa e diz: sim, eu de fato matei Sônia, eu de fato matei a Lisavieta. A Lisavieta e a Liona Ivanovna, a velha e a irmã da velha. Só que em um quarto que ficava do lado do quarto da Sônia, havia um homem chamado Svidrigailov. Svidrigailov era um homem machista, um homem que havia matado a própria esposa envenenada porque ele desejava uma outra mulher. Ele se casou com uma mulher apenas por causa do dinheiro dela e depois ele envenenou ela. O nome da mulher era Marfa, né? E ele matou a Marfa envenenada. E para ele, mulheres, né, as mulheres, elas eram objetos na visão dele. As mulheres, para o Svidrigailov considerava a mulher um vício, apenas um vício. Era um objeto com o qual você se vicia, né? Como se fosse uma bebida alcoólica ou algo do tipo. É apenas algo com o qual você se vicia. Você não pode considerar a mulher um ser humano. Era essa a visão do Svidrigailov. Svidrigailov era o tipo de homem que estava disposto a fazer o que fosse necessário para alcançar os seus objetivos. Para ele, os seres humanos não passam de objetos a serem usados. Svidrigailov se apaixona por uma mulher chamada Dunya, que era a própria irmã do Raskolnikov. Então, é interessante, porque no fundo, o Svidrigailov era exatamente aquele homem que o Raskolnikov desejava ser. O Raskolnikov desejava ser um homem frio, calculista, que coloca os seus ideais acima de tudo, que não está disposto a ver os seres humanos como verdadeiramente humanos. Raskolnikov desejava ser Svidrigailov. Né? No fundo, tu sente que o Raskolnikov desejava ser Svidrigailov. Svidrigailov ouviu no quarto ao lado a confissão do Raskolnikov para Sônia Marmeladov. Então, o que acontece? O que acontece é que ele começa a fazer uma espécie de jogo com o Raskolnikov. Eu quero a tua irmã, a Dunya, e se tu não me der a tua irmã, se tu não persuadir a tua irmã a ficar comigo, eu vou lá e entrego você para a justiça. Chama a polícia. Falo que você de fato matou a fulana, né? Matou a Liona Ivanovna, e que você confessou ter matado a Liona Ivanovna e a Lisavieta para a Sônia, que você confessou isso tudo para a Sônia. Então o Raskolnikov ele fica nesse jogo, né? Ele não sabe o que faz. Agora há um homem perigoso, um homem que tem exatamente a personalidade que o Raskolnikov desejava ter, dotado desta informação terrível, de que Raskolnikov de fato tinha matado a Liona Ivanovna e a Lisavieta, a pensionista e a irmã da pensionista. Só que em determinado momento aparece a Dunya, a irmã do Raskolnikov, que já conhecia de alguma maneira a personalidade, o perfil do Svidrigailov, e parece que a Dunya começa pouco a pouco a ir fazendo a soma do 1 mais 1 e chegando à conclusão de que de fato o irmão matou alguém. Então ela, sentindo que o Svidrigailov já tinha essa informação, ela vai tirar satisfações com o próprio Svidrigailov. E o Svidrigailov amava a Dunya. E em determinado momento a Dunya ameaça matar Svidrigailov com uma arma, uma pistola,
mas ela acaba errando o tiro, acerta de raspão a testa do Svidrigailov, e ela acaba saindo daquela sala dizendo para Svidrigailov: eu jamais ficaria com um homem como você, um homem que matou, um homem que ruim, um homem perverso, um homem frio, um homem calculista, um homem que em nome dos seus ideais faz tudo, inclusive mata pessoas e usa mulheres como objeto. Eu jamais ficaria com um homem como você. E esse não da Dunya, esse gelo da Dunya, essa recusa da Dunya em ficar com Svidrigailov causa em Svidrigailov uma espécie de queda do amor próprio. Ele se vê impotente diante de uma mulher. Ele se vê impotente diante do fato de que uma mulher, uma mera e mísera mulher, agora estava dando um fora nele, né? Chega um momento em que, como o Svidrigailov, ele descobriu que a Dunya sabia que ele tinha matado a própria mulher, a Marfa, e ele havia recebido agora um não dela, e agora provavelmente o Raskolnikov iria ir atrás dele, e, enfim, se ele fosse entregue à justiça, a vida dele se tornaria um caos. O Svidrigailov vai até um determinado local no meio da chuva, enfim, come uma última refeição numa espécie de restaurante da época, e mesmo no meio da chuva ele sai, pega uma pistola diante de algumas pessoas que estavam ali, pega uma pistola, coloca na cabeça e se mata. E antes dele se matar, alguém pergunta: não, não faça isso. Ele olha para a pessoa e diz: se alguém te perguntar onde Svidrigailov está, diga: Svidrigailov está na América. Svidrigailov foi para a América. E ele se mata. Aí tu tem uma espécie de ato de zombaria de Dostoiévski em relação aos Estados Unidos. O Dostoiévski, ele faz isso em várias obras dele. Ele zomba dos Estados Unidos. Na crença da Igreja Católica Ortodoxa Russa, quando um homem comete suicídio, ele vai para o inferno. E o Svidrigailov, ele diz para as pessoas que estavam ali: se alguém perguntar para vocês onde é que eu fui, digam: eu fui para a América. E se mata. De uma maneira não tão sutil, que ele está querendo dizer que a América é o inferno. Né? E que dizer que a alma dele agora está no inferno é o mesmo que dizer que a alma dele está na América. Para ele, América e inferno é a mesma coisa. Entendeu? Porque os russos da época do Dostoiévski, alguns deles, viam os Estados Unidos como uma terra sem lei. Entendeu? Lembrando que isso foi no século XIX, muito antes dos filmes de Hollywood, muito antes da cultura atual dos Estados Unidos. Já naquela época, algumas pessoas viam os Estados Unidos como uma terra sem lei. Né? E o Svidrigailov então se mata. Mais tarde, né, o Raskolnikov, a cena talvez mais emocionante, uma outra cena que ficou muito forte em mim, assim, é quando o Raskolnikov pela última vez vê a mãe. Raskolnikov pela última vez vê a mãe. A mãe dele tinha lido já o artigo dele em que ele falava sobre os homens geniais, que homens geniais devem matar, se isso for necessário, né, para que os seus projetos sejam cumpridos, projetos esses que trarão grande benefício à humanidade. Que um homem genial deve ser frio e calculista, seria essa a ideia. E ela lê isso. E o Raskolnikov, ele pede emprestado o trechinho, pega e lê também. E a cena, talvez uma das cenas mais emocionantes, assim, é quando o Raskolnikov, ele abraça a mãe dele e começa a chorar. Ele se coloca de joelhos, abraça as pernas da mãe e começa a chorar. Porque ele começa a se lembrar de tudo que ele havia vivido até então. Ele começou a se lembrar da época em que ele escreveu o artigo, em que ele era um jovem, estudante de direito, com a cabeça de um jovem, né, de alguém que quer construir um nome, um futuro, e alguém que considera o seu próprio futuro como sendo a coisa mais importante do mundo, e que uma pessoa genial deve de fato matar se isso for necessário para que os seus projetos se cumpram, porque os seus projetos trarão grande benefício para a humanidade. Ele começa a olhar para isso tudo e ele se liga que isso não vale a pena. Porque, veja, o Svidrigailov era exatamente esse tipo de pessoa. E o Svidrigailov cometeu suicídio. E mais tarde o Raskolnikov, quando foi para a delegacia, ele descobriu, pela boca da própria polícia, do próprio policial, que o Svidrigailov tinha cometido suicídio. E Svidrigailov era exatamente o homem
que Raskolnikov desejava ser, um homem frio e calculista, que coloca os seus projetos e seus objetivos pessoais como sendo a coisa mais importante do mundo, acima da própria vida humana, e o Svidrigailov havia cometido suicídio. Esse foi o fim de um homem genial. Raskolnikov usava muito como base Napoleão Bonaparte, mas se você parar para pensar, o Napoleão Bonaparte, além de ele ter tido muitas derrotas militares, ele foi um homem que os últimos dias dele na Terra foram, digamos assim, medíocres, porque o Napoleão Bonaparte ele termina numa casinha, exilado numa ilha, né, preso pela própria justiça francesa. Né? Então, quer dizer, o fim do homem genial, o fim do homem calculista, o fim do homem frio, o fim do grande Napoleão Bonaparte foi um fim bobinho, sabe? Que o próprio Napoleão Bonaparte provavelmente, se soubesse que aquele seria o fim dele, ele mesmo não teria matado, não teria feito as coisas que ele fez. Então, quer dizer, a grande lição que o Raskolnikov aprendeu é que esse conceito de homem genial que ele tinha na mente dele não passava de um mero romantismo, entendeu? Não passava de um ideal tolo que na prática não poderia ser concretizado. Porque por mais que alguém desejasse se tornar aquilo, a pessoa só obteria problemas na sua vida. O livro Crime e Castigo de Dostoiévski, ele é usado muito em escolas da Rússia hoje para mostrar para os jovens que se você se tornar um criminoso, você vai ter a sua consciência pesada, ninguém vai querer conversar com você, você vai ser um pária na sociedade, você vai desejar obter um futuro bacana, mas tu não vai mais poder fazer isso. Né? Então, quer dizer, o destino do Raskolnikov foi muito interessante, porque ele nos mostra qual é o destino de um criminoso. O Raskolnikov, no final, ele se entregou para a justiça, porque a Sônia, quando o Raskolnikov ele disse para a Sônia que ele era assassino, que ele havia matado a Liona Ivanovna e a Lisavieta, o que aconteceu com ele foi o seguinte: a Sônia disse para ele, então o que você deve fazer é dobrar os seus joelhos em público, beijar a terra que você manchou com sangue, beijar o chão do próprio planeta Terra que havia sido manchado com sangue, e confessar diante de todo mundo dizendo, sou um assassino, sou um assassino, sou um assassino, e ir até a delegacia de polícia e se entregar. Foi isso que o Raskolnikov fez. O Raskolnikov não chegou a beijar o chão, ele quase fez isso, ele quase se postou de joelhos e quase beijou o chão e quase gritou, sou um assassino, sou um assassino. Ele não chegou a fazer isso, ele foi até a delegacia de polícia. Depois que ele ouviu que o Svidrigailov tinha de fato cometido suicídio, parece que ele resolveu desistir de se entregar à justiça. Porque no fundo ele estava planejando se entregar para a justiça, não tanto por causa da consciência dele, que estava bastante pesada, mas sim porque ele tinha medo que Svidrigailov entregasse ele para a justiça. Então ele resolveu se adiantar. Quando os policiais disseram para ele que Svidrigailov tinha morrido, ele saiu da delegacia imediatamente sem se entregar. Só que mais tarde, quando ele estava saindo da delegacia, no local público, ele vê de longe a figura da Sônia, olhando para ele com os olhos encharcados de lágrimas. E ele se sente na responsabilidade diante da Sônia e diante de várias outras pessoas, a de fato ir até a delegacia de polícia e se entregar. Ele vai até a delegacia de polícia e definitivamente se entrega. A polícia condena, então, a justiça condena ele, então, a 8 anos de prisão na Sibéria, no presídio da Sibéria, que era o local onde vários criminosos, onde toda pessoa que praticava crimes ia, na Rússia. A pessoa ficava fazendo trabalhos forçados na Sibéria. Era essa a condenação dela. O Raskolnikov foi, então, sentenciado a 8 anos de prisão na Rússia, na Sibéria, melhor dizendo. Foi condenado a 8 anos de prisão na Sibéria, no presídio da Sibéria, no meio do gelo, enfim. Interessante que quando eu falo em presídio da Sibéria, provavelmente quem acompanha esse canal há mais tempo já deve estar se lembrando de um livro do Dostoiévski, um outro livro do Dostoiévski, chamado Memória da Casa dos Mortos, que narra exatamente a vida dos prisioneiros da Sibéria. Né? Então,
quem quiser fazer essa intertextualidade, é interessante fazer essa intertextualidade entre o livro Memória da Casa dos Mortos, do Dostoiévski, e a obra Crime e Castigo, de Dostoiévski. Bom, depois que o Raskolnikov ele foi preso, isso abalou um pouco as pessoas daquela época, né? As pessoas disseram, nossa, ele era um homem tão querido, uma pessoa tão amável, como é que ele matou? Como é que ele teve coragem de tornar-se um criminoso? Né? Em determinado momento, então, estando ele preso, conta-se que lá na prisão, todas as humilhações que ele passava diante dos prisioneiros, ele não considerava como humilhação. Porque para quem ele consideraria humilhação se os outros prisioneiros estavam passando pela mesma humilhação que ele? Né? Quem é que apontaria o dedo para ele se todos ali eram criminosos? Né? Então ele muitas vezes ficava em silêncio, não falava com ninguém, permanecia isolado. Ele tinha depois que ele foi preso, a Sônia começou a ir até lá visitá-lo constantemente. Ela passou a morar numa casa que ficava próximo ao presídio, né? De tanto amor que ela tinha por ele, ela foi morar na Sibéria, numa casa normal, não era no presídio nem nada, era uma casa normal que ela foi morar. Ela foi morar e ela visitava ele na prisão constantemente. E ele começou a se apaixonar por ela cada vez mais, porque ela era a única mulher que se importava com ele. A mãe dele morreu pouco depois dele ter ido para a prisão. A irmã dele, a Dunya, se casou com um homem, né, muito querido, que era um grande amigo de Raskolnikov, né, e eles falavam sobre Raskolnikov, e eles desejavam que o tempo passasse para poder revê-lo. Né. Eles até estavam planejando juntar um dinheiro para quando ele voltasse tentarem ajudá-lo a começar uma vida novamente. A Sônia, né, muitas vezes ficava junto com ele na prisão, conversando com ele, dialogando com ele, lendo versículos da Bíblia com ele, né, versículos da Bíblia, daquela biblinha que só tinha o Novo Testamento, que a Lisavieta tinha dado de presente para ele, né, para ele não, para a Sônia. Né. Então, quer dizer, parece com isso que a marca do assassinato tinha permanecido, né, porque tu vê ele e a Sônia juntos lendo trechos do Novo Testamento, usando a Bíblia que a Lisavieta tinha dado para a Sônia. Né? O trecho da Bíblia que eles liam bastante era aquele em que aparece Jesus ressuscitando Lázaro, né? Jesus ressuscitando um defunto, né? O Lázaro, o amigo de Jesus. A ideia da morte é exatamente a ideia também da prisão, porque quando você está preso é como se você estivesse morto, porque na prisão você não tem uma profissão, né? Porque geralmente quando uma pessoa te pergunta qual é a sua profissão, você responde de acordo com a sua profissão. Né? Você é mecânico, você é construtor civil, você é advogado, professor, médico, e por aí vai, enfermeiro, enfim, por aí vai. Na prisão você não tem uma profissão, então você não tem nada para se identificar. Na prisão, você recebe um número, um crachá com seu número. Você não é chamado tanto pelo seu nome. Às vezes você é chamado mais pelo seu número. Na época de Raskolnikov era assim, eles eram chamados pelo número. Então, quer dizer, na prisão você não tem nome, você não tem profissão, você não tem um lugar para ficar, porque você está na prisão, né? Você está junto com os outros presos. Na prisão você não tem nada do que se orgulhar, porque você está lá exatamente por você, porque a sociedade não te quer mais por perto. Então o que tu é na prisão? Você é uma espécie de essência destituída de nome, destituída de profissão, destituída de qualificativos. Enfim, você vira quase que um nada, né, dentro da prisão. E isso é igual a estar morto. Né? A prisão ela se torna uma espécie de sepultura, em que o indivíduo mesmo vivo está morto diante da sociedade, porque a sociedade não o quer por perto, a sociedade não o quer de volta, a sociedade o considera um ser morto, socialmente morto. O indivíduo prisioneiro ele está socialmente morto. E o Raskolnikov e a Sônia então planejam se casar, né? E o livro ele termina faltando 7 anos para que o Raskolnikov saia da prisão. E ele e a Sônia, né, o Raskolnikov e a Sônia Marmeladov,
Ambos, eles passam a considerar aqueles 7 anos como se fossem 7 dias, lembrando muito os 7 dias da criação. O fato da Sônia ler com tanta ênfase a parte em que Jesus ressuscita o Lázaro, né, e tira o Lázaro da prisão e devolve Lázaro à vida, e à vida social, digamos assim, não apenas à vida biológica, mas também à vida social, faz com que você veja a esperança do Raskolnikov e a esperança da própria Sônia de que o Raskolnikov um dia saia da prisão, saia daquele túmulo social onde jazem os prisioneiros, né? Os prisioneiros jazem como mortos socialmente, né? Então, o livro ele termina com esperança. A palavra final, a palavra-chave que poderíamos usar para descrever o final desta grandíssima obra aqui é esperança. A ideia de que o Raskolnikov, no final, ele poderá sair da prisão e viver novamente uma vida normal, digamos assim, resume-se na palavra esperança. Né? Interessante é que os elementos que fazem com que o Raskolnikov tenha esperança de sair da prisão são os seguintes elementos: a fé em Deus, a fé, enfim, em Jesus Cristo, em Deus, na religião católica, enfim, a fé apresentada pela Sônia a Raskolnikov, algo que a Sônia não havia, algo que o Raskolnikov nunca havia pensado, né, porque o Raskolnikov ele não aparece se importando muito com Deus, nem com a Bíblia, nem com nada, mas no final a Sônia, usando uma Bíblia contendo apenas o Novo Testamento, uma Bíblia que lhe foi dado de presente por Lisavieta, uma das vítimas do próprio Raskolnikov, faz com que tu tenha essa mistura, né? O Raskolnikov, ele recebe a esperança de um livro que foi dado de presente à Sônia por Lisavieta, que foi a mulher que o próprio Raskolnikov matou. E agora Sônia, a mulher a qual o Raskolnikov ama, usando a mesma Bíblia que foi dada a ela de presente por Lisavieta, a vítima do Raskolnikov, agora ela vai usar essa Bíblia para dar esperança a Raskolnikov. Digno de nota também é que o outro elemento, né, são dois elementos: a fé em Deus, no ser superior, enfim, e o amor de uma mulher. Esses são os dois elementos que aparecem como os elementos-chave no final do livro para a recuperação do Raskolnikov. Né, para que o Raskolnikov, assim que ele sair da prisão, ele possa sair com esperança de voltar a ter uma vida normal. Ou dele começar de fato a ter uma vida normal, algo que ao longo do livro ele parece viver uma vida assim em que não podemos considerá-la como uma vida normal, mas sim como uma vida tentando ser normal. Então ele acredita, ele, por causa do amor de uma mulher que está fora da prisão, que é a própria Sônia, e por causa da sua fé em Deus que ele passa a ter, ele tem esperança de que assim que ele sair da prisão ele sairá recuperado. Fazendo uma intertextualidade nesse finalzinho, podemos fazer uma intertextualidade entre o Crime e Castigo de Dostoiévski, por causa desses dois elementos que aparecem aí, fé em Deus e o amor de uma mulher. Isso aparece no Crime e Castigo do Dostoiévski, isso aparece na obra De Profundis, escrita por Oscar Wilde. Oscar Wilde, ele foi um homem, né, que foi preso, e o amor da esposa dele e a fé em Deus que ele passa a ter dentro da prisão, porque o único livro que era permitido aos prisioneiros naquela época era a Bíblia, o amor de uma mulher e mais a fé em Deus, fé na Bíblia, enfim, foi o que fez Oscar Wilde ter esperança de sair da prisão e começar uma nova vida assim que terminasse o período dele na prisão. Foi também o que levou, né, o final da obra Crime e Castigo de Dostoiévski. Então, é uma obra interessantíssima, tá? Leiam esta obra, tá? Crime e Castigo de Dostoiévski. Leiam esta obra, é uma obra importantíssima, uma obra interessantíssima, tá? Leiam essa obra, compartilhe esse vídeo, tá? Esse livro ele tem sido usado muito na Rússia, tá?
para que os alunos das escolas da Rússia entendam, né, primeiro, que o criminoso é um ser humano, tá? Que o criminoso ele é um ser humano, ele possui uma consciência que muitas vezes fica pesada diante do crime que ele comete. Então ele é um ser humano, ele é um ser humano que sofre, um ser humano que se alegra, um ser humano que se irrita, um ser humano. É um ser humano. Tá? O criminoso é um ser humano também. E o fato do Raskolnikov ter sofrido ao longo de toda a obra mostra isso, mostra que o criminoso é um ser humano. Essa não é a primeira obra de Dostoiévski em que ele aborda essa questão do criminoso como ser humano. A obra Memórias da Casa dos Mortos, que eu já falei aqui, também aborda essa questão do criminoso enquanto ser humano. O criminoso é um ser humano que se arrepende, que se entristece, que passa por várias dificuldades, por várias situações. O Raskolnikov ele pensava o tempo todo, depois de ter cometido o crime, que ele nunca mais veria a mãe dele, que ele nunca mais veria a irmã dele, que ele nunca mais viveria a vida normal que ele vivia, que ele nunca mais poderia escrever, que ele nunca mais poderia, enfim, fazer muitas coisas. As pessoas assim que desconfiavam que ele havia cometido aquele crime começavam a não olhar para ele, a olhá-lo com um olhar de desconfiança, de medo até mesmo. Então, quer dizer, essa visão que nos é apresentada, né, na obra Crime e Castigo de Dostoiévski, mostra bem pra gente como é a vida de um criminoso, né? Como é a vida de um criminoso. Então é usado muito esse livro na Rússia para mostrar aos jovens que a vida na criminalidade não vale a pena e que se eles se tornarem criminosos no futuro, este vai ser o possível fim que eles terão, né? De ver o futuro deles desabando, indo por água abaixo, deles não poderem mais interagir com as pessoas direito porque as pessoas passarão a ter medo deles. Enfim, várias situações negativas. Então, essa literatura aqui, essa obra Crime e Castigo de Dostoiévski, é algo que nós podemos considerar como uma literatura pedagógica. Né? É algo que nos ensina, é algo que nos ensina algo. É uma obra que tem muito a nos ensinar, que tem muito a nos falar sobre como é a vida, né? Então, no final, né, só o amor por uma mulher chamada Sônia e o interesse amoroso pelo Evangelho deu a Raskolnikov forças para suportar os 8 anos como preso na Sibéria, né? A ideia dos 7 anos, como se fossem 7 dias, né, como se fossem os 7 dias da criação, é algo muito interessante que eu já até apresentei aqui para vocês, né? Então tá aí, pessoal. Mais um livrinho para nós, né? Inclusive na vida do Dostoiévski, né? O Dostoiévski ele permaneceu como prisioneiro na Rússia, na Sibéria, durante um tempinho da vida dele. Lá foi dada a Bíblia para ele ler, e após a leitura da Bíblia, né, ele disse que o mundo dele nunca mais foi o mesmo, que ele passou a ter um motivo para viver. Mais tarde, Dostoiévski se casou com a própria secretária dele, né, com a mulher que escrevia, datilografava os livros dele. E o amor de uma mulher e mais a fé em Deus foi o que levou Dostoiévski a tornar-se esse grande escritor que nós temos hoje em dia, né, nas prateleiras das diversas bibliotecas do mundo todo. E isso segundo a própria biografia. Os próprios estudiosos da biografia de Dostoiévski dizem isso, que foi a fé em Deus, o amor de uma mulher que levou ele a tornar-se um homem tranquilo, um homem verdadeiramente dotado daquela capacidade de escrever e de passar os sofrimentos da humanidade para nós de uma maneira que nos leve a refletir, a reflexão e a desejar mudar de vida, né? Então tá aí, pessoal, mais uma obra para nós, Crime e Castigo, escrito pelo grande autor Fyodor Dostoiévski. Então compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço, até mais.